Muito bom dia, minha gente querida. Paz de Jesus sobre a sua vida. Eu peço a gentileza de você me dar um joinha aqui, se você estiver ouvindo bem, se o som estiver chegando até você com clareza. E nesse dia de domingo, dia para nós especial, porque nós celebramos o Cristo vivo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E o meu coração muito cheio de gratidão, porque o Senhor nos abençoou nesse final de semana com uma atividade muito bonita organizada pelos jovens da Igreja Bíblica, que foi o ID Festival. E enche o nosso coração de alegria ver os nossos jovens desejosos de servir de coração ao Senhor. Ô Paulo, obrigado. Obrigado, Regis. Abraço, querido. Paz do Senhor, obrigado, Deus te abençoe, obrigado pela mensagem simpática aqui. E eu fico muito grato ao Senhor por ver não só o desejo, a energia dos jovens em ter uma experiência com Cristo, cantar sobre Cristo, orar a Cristo, mas de ver a nossa comunidade, as pessoas servindo em diversas frentes ali, com carinho, com um sorriso, com um grande apoio. Eu louvo a Deus por isso. E deixa eu ver, bom dia para você também, muito obrigado. Leninha, Deus te abençoe. Hoje nós começamos uma nova série na Igreja Bíblica Brasileira. Essa série é Enfrentando os Nossos Gigantes, e todos nós temos gigantes. Nós vamos ter essa série aqui em Suzano e também lá na cidade de em Mogi e em Suzano. Aqui em Mogi, se Deus permitir, daqui a pouquinho às 10 e às 18 eu ministro. Em Suzano, o presbítero Vagninho, que pastoreia a nossa igreja ali em Suzano e que é um braço extremamente importante na nossa comunidade. Deixa eu ver aqui mais alguns alôs simpáticos que entraram aqui. Ô, Angélica, Deus te abençoe, viu? Lembrando ainda de orar por você, pela situação que você enfrentou lá com a sua irmã. Deixa eu ver quem mais está aqui, que mandou um alô. Ô, Robson, é verdade, né? Muito feliz em ver aquela moçada trabalhando e você, imagina, ainda mais feliz. Seus filhos estavam envolvidos nas atividades ali em frente. Foi uma bênção mesmo. Então hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós começamos essa série de mensagens e eu ministro aqui em Mogi às 10 e às 18. E o tema que eu vou desenvolver é baseado em Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio significa literalmente repetição da lei, Deuteronomos. E por que Moisés repete a lei? É importante pensar nisso. Quando você lê os primeiros livros da lei e chega em Deuteronômio, você tem aquela sensação, puxa, mas ele está repetindo. Exatamente. Todos aqueles que têm filhos sabem como é isso. Nós ensinamos uma coisa e repetimos várias vezes, até que aquilo se cristalize na vida deles. E da mesma maneira, Moisés faz isso com o povo de Deus. Ele repete as orientações da palavra de Deus a fim de que aquelas informações, aquela revelação estejam cristalizadas na vida do seu povo. Ô, Janaína, bênção sobre a sua vida, bom dia, apareça, venha qualquer hora respirar aqui o ar rarefeito da montanha. Mas quando eu me deparo com esse texto, deixa eu ler para você. Deuteronômio 20, de 1 a 4, diz assim: quando saíres a peleja ou a guerra contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que o teu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Não vos achegardes à peleja, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote irá diante de ti e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegueis à peleja contra os vossos inimigos, mas não desfaleça o vosso coração. Nem tenham medo, não tremam, nem se aterrorizem diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Texto maravilhoso. E Moisés repete a lei, repete a revelação de Deus. Esse livro é dividido em 3 partes. O que Deus fez na história, o que Deus faz e o que Deus fará na história. Mas é um tempo de transição. Este livro consiste nos últimos discursos de Moisés. São discursos de despedidas. Depois disso, Moisés chegaria ao final do seu ministério e ao final da sua vida terrena. E o livro me parece sugerir que esse povo teria que enfrentar 3 gigantes, 3 situações muito desafiadoras. Primeiro, a transição de liderança.
de sair de Moisés e agora ter que acompanhar Josué. Segundo, a travessia. Eles teriam que atravessar o Rio Jordão numa época de enchente. O Rio Jordão está sofrendo uma cheia impressionante naqueles dias. E terceiro, eles teriam que enfrentar uma tarefa gigante, que era enfrentar Jericó, aquela cidade de muralhas imponentes. Hoje eu vou me concentrar apenas na primeira parte, que é o gigante da transição. Veja, mesmo as pessoas que têm um espírito mais aventureiro e que não gostam de rotina, que desejam mudanças, nem sempre vão estar felizes e satisfeitos com algumas mudanças que acabam vindo sobre as nossas vidas, com as quais nós não contávamos. Às vezes nós perdemos o emprego, algumas vezes nós perdemos alguém que amamos, outras vezes parece que o nosso mundo desabou à nossa volta. E essas situações poderiam ser muito bem definidas como gigantes que nós enfrentamos. São transições e mudanças que nós não esperávamos e que nós não desejávamos. E nesse texto aqui do capítulo 20, que faz parte do segundo discurso de despedida de Moisés, ele fala sobre os tempos de guerra. E é bastante sugestivo que eles, quando saíres à guerra. Ele não diz se você sair à guerra, se você desejar a guerra. Ele diz quando você sair à guerra. Quer dizer, é inevitável que de tempos em tempos na vida enfrentemos essas batalhas. E especialmente no caso de Israel, a primeira batalha que eles tinham era da transição, de uma grande mudança. Afinal de contas, Moisés era o grande líder de Israel. Ele foi o homem que Deus levantou para desafiar o faraó e profetizar as pragas que viriam sobre ele por sua desobediência. Foi o homem que abriu o Mar Vermelho como instrumento de Deus, guiou o povo pelo deserto, alimentou o povo, ele intercedeu pelo povo, ele fez sair água da rocha, ele foi um grande instrumento de Deus, ele recebeu a lei de Deus e entregou para o povo. Mas agora esse homem está encerrando a sua jornada. Nós poderíamos dizer que era o fim de uma era. Uma mudança radical viria. E é um grande gigante. Algumas vezes nós esperneamos, lutamos, negamos, fingimos que a mudança não está acontecendo. Mas a mudança está lá. O que fazer diante disso? Há 3 lições que emergem desse texto. Eu vou brevemente compartilhar com você, porque é o assunto que eu devo desenvolver hoje nos cultos da Igreja Bíblica, mas depois, se Deus permitir, nós vamos compartilhar nas plataformas digitais. Primeira lição que nós temos. O texto diz que quando nós saímos a essa peleja, a essa guerra, nós não precisaríamos temer, porque o Senhor Deus que nos fez sair da terra do Egito. Em outras palavras, não era Moisés que estava no controle, não eram os grandes líderes que estavam no controle, Deus estava no controle. E essa é a primeira reflexão que devemos fazer quando enfrentamos grandes mudanças na vida. Quem está no controle? Nós não estamos no controle. E desejar exercer o controle de tudo nos levará à insanidade, ao adoecimento de alma, de mente, ao fracasso espiritual. Porque um dos grandes valores da experiência cristã é a fé, é a confiança no caráter de Deus. Então nós devemos lembrar, quando saímos à guerra, e a guerra da transição, da mudança que não desejamos muitas vezes, Deus continua no controle. A segunda grande lição que também emerge desse texto é que nós vemos o texto afirmando o seguinte, no versículo 2 em diante. Quando vos achegardes à batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje se achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenham medo, nem se aterrorizem. O Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós. Conselho. Quando você está passando por uma mudança difícil, é importante buscar conselho. Mas note, quem ia à frente do povo não eram os soldados primeiro, não eram os generais, não eram os comandantes, eram os sacerdotes. E os sacerdotes tinham uma palavra para o povo. Em Israel, nós sabemos que os sacerdotes, eles eram os mediadores entre Deus e os homens. Eles eram os primeiros professores da lei. Eles eram aqueles que cuidavam dos ritos, das liturgias, mas eles eram aqueles que ensinavam a lei de Deus, que aconselhavam as pessoas com as palavras de Deus. O conselheiro que nós devemos buscar em tempos de mudança são aqueles conselheiros
que levam Deus a sério, que honram a palavra de Deus. O teste de um bom conselho é esse conselho. Ele reverbera a sabedoria da palavra de Deus. Esse sim é um conselho que nós podemos nos agarrar. E nesse caso, note que o conselho deles era um conselho que apenas repetia o que Moisés tinha dito. O Senhor lutará por vocês. O Senhor estará à frente dessa batalha. Não tenham medo. Esse era o conselho. E terceiro, que nós vemos no texto, é que então, finalmente, eles deveriam partir para a conquista. O Senhor vai com vocês, diz o texto. Primeiro é controle. Quem está no controle? Deus está no controle. Segundo, conselho. Que tipo de conselho eu vou ouvir nesse tempo de mudança? Conselhos de pessoas que levam Deus a sério. Terceiro, conquista. Chega um momento que, depois de entender pela fé, Deus está no controle, de ouvir bons conselhos, que nós precisamos agir. A vida não acaba porque tivemos grandes mudanças. A vida continua e nós devemos responder, devemos ter responsabilidade diante dos desafios que nos vieram ao encontro. Lembre-se que eles tiveram que caminhar em direção ao Jordão. Os sacerdotes pisariam na água do rio que estava sob cheia. E o rio, então, esgotaria suas águas e eles passariam a pé enxuto. Mas eles tinham que marchar. Eles deveriam chegar em Jericó e marchar ao redor de Jericó 7 dias. Eles deveriam fazer isso. Deus estava com eles. Deus estava com eles. Mas veja, Deus iria com eles. Então de nada adianta termos uma reflexão teológica e pensar, entendi, Deus está no controle, ouvirmos bons conselhos e não entrarmos em ação. Há um momento que nós precisamos entrar em ação. E talvez você esteja vivendo um tempo de mudança na sua vida. Eu quero compartilhar com você, como os meus filhos dizem, isso aqui é um spoiler do que eu vou ministrar hoje pela manhã, se o Senhor permitir. Mas eu quero compartilhar com você esses 3 princípios quando enfrentamos o gigante da mudança, da transição. Deus está no controle. Busque conselhos de pessoas piedosas que levam Deus a sério. E terceiro, chega um momento que você tem que partir para a conquista. A vida continua e você precisa agir. Eu vi aqui mais alguns recadinhos, peço perdão de não conseguir ler todos aqui, mas eu estou atentamente e vou orar por vocês. Assim que nós encerrarmos, eu vou pegar cada nome aqui e tenha certeza das minhas orações. Obrigado pela sua carinhosa atenção, pelos comentários tão edificantes e encorajadores que vocês nos enviam. Mas eu vou encerrar por aqui. Daqui a pouquinho estamos celebrando o primeiro culto da manhã, às 10. Um forte abraço, ricas bênçãos. E lembre-se, diante do gigante da mudança, não corra, não se recolha, enfrente gigantes pela fé, em nome de Jesus. Forte abraço.